Gostei, pessoal? Silêncio, já para frente, nós estamos aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar do 16º presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln. Viveu no século XIX, de 1809 a 1855, quando foi assassinado. Ele foi de forma gradual aderindo ao abolicionismo. O que é o abolicionismo, vocês sabem? Então, o abolicionismo foi um movimento que surge ali pós-iluminismo, pós-século XVIII, defendendo a abolição da escravidão, porque todos os seres humanos são iguais em direitos, portanto, todos os seres humanos devem gozar de liberdade, todos os seres humanos nascem livres e assim devem permanecer. Então, de forma gradual, ele foi aderindo ao abolicionismo. No primeiro momento, ele tinha uma posição meio que claudicante. Os estados do norte dos Estados Unidos defendiam o fim da escravidão. Os estados do sul eram a favor da escravidão. E ele, como presidente, estava ali nesse imbróglio. Atender os interesses de quem? Dos estados do norte ou dos estados do sul? Aí ele era meio ali oscilante nesse aspecto, até que, com o tempo, ele foi aderindo de forma cada vez mais incisiva ao abolicionismo, a defesa da abolição da escravidão e a defesa de direitos iguais entre homens, entre brancos e negros. Ele era um defensor da democracia, de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Ele dizia que a responsabilidade do governo do Estado para com o povo é proteger e servir esse povo. Então, o Estado existe para quê? Para nos proteger, impedir que a nossa vida seja ameaçada, que a nossa propriedade seja ameaçada e que a nossa liberdade seja ameaçada. E nos servir, prestar serviços públicos que possam atender aos nossos interesses e a direitos básicos. Ele então passa com o tempo a defender cada vez mais a igualdade, os direitos iguais, a abolição da escravidão, a igualdade de todos perante a lei. Essa igualdade de todos perante a lei é uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. A lei é o papel, né? Na prática, todos somos iguais? Não. Todos são iguais perante a lei, no papel, de maneira formal, mas, na realidade, principalmente em questões materiais e de riqueza, essa igualdade não existe. E aí, quando não há igualdade de todos de forma material, a liberdade também fica comprometida. Um rico tem muito mais liberdade do que um pobre. Um rico pode escolher onde morar, o hospital onde ele vai ser atendido, o médico que ele atender, a escola onde ele vai estudar. O pobre não tem liberdade de escolher nenhuma dessas coisas. Então, como você pode dizer que o pobre é livre? É livre nada. A liberdade dele é bem limitada. Ele é livre diante de certas circunstâncias e condições bem restritas, bem limitadas, por conta da sua característica ali, né? Por conta da sua condição social. Ele defendia a preservação da União, ele viveu ali no contexto da Guerra de Secessão. Vocês lembram da Guerra de Secessão? História aí? A guerra entre os Estados do Norte e os Estados do Sul dos Estados Unidos. Os Estados do Sul queriam se separar dos Estados do Norte, principalmente para manter a escravidão. E o Abraham Lincoln, como presidente dos Estados Unidos, ele defendia a preservação dessa união. A união deveria ser indivisível. Os estados poderiam ter uma certa autonomia, porque os Estados Unidos é uma república federalista, assim como o Brasil, só que lá é muito mais federalista do que aqui. Aqui o nosso federalismo ele é de fachada. O federalismo prevê que cada ente confederado da União pode ter a sua independência e autonomia. Tanto nos Estados Unidos tem estado que é permitido droga, tem estado que é proibido. Tem estado que é permitido pena de morte, tem estado que é proibido.
nem sabe que é permitido aborto, nem sabe que é proibido. Então lá de fato existe autonomia. Porque a Constituição norte-americana é bem mais sucinta que a nossa. A nossa é um calhamaço, já prevê tudo isso aí, legislado. Então a nossa Constituição já tem legislação sobre armamento, sobre drogas, sobre aborto, sobre pena de morte. Não tem autonomia alguma dos estados legislarem nesse sentido. Os estados só podem legislar aquilo que não está na Constituição. Podem os estados eleger seus próprios governantes, podem fazer suas próprias leis, desde que essas leis também não contradigam a Constituição Federal. Senão a lei é considerada nula. Então teve a Guerra Civil, que foi essa guerra de secessão, e ele via essa guerra civil como uma luta pela democracia. Uma democracia que produziria a igualdade. Igualdade não só entre os estados, mas principalmente a igualdade entre os seres humanos, especialmente brancos e negros. E aí foi apresentada a proposta de emenda constitucional, que é a 13ª emenda da Constituição norte-americana, que aboliu a escravidão. É um país que nasce em nome da liberdade, mas que durante boa parte da sua história, quase 100 anos de independência, a escravidão ainda foi mantida. O Abraham Lincoln tinha uma visão pragmática, né? Ele era um sujeito mais da prática do que da teoria. Para ele, a teoria pode ser muito bonita, mas se ela não funciona na prática, ela deve ser descartada. Ele era um homem muito mais prático do que teórico. Não era um grande pensador, um grande filósofo, vamos dizer assim. Era um homem mais de liderança, e que usou essa liderança para poder impedir que houvesse a separação dos Estados do Norte e do Sul, e usou essa liderança também para conseguir aprovar a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Né? E era conhecido também por sua habilidade retórica. Ele era muito bom na retórica e oratória, muito bom de convencer os outros. Lembrando que a retórica e oratória é uma arte desenvolvida desde pistas eras. Os gregos, por exemplo, tinham os sofistas, que eram mestres na arte da retórica e da oratória. E até defendiam que é possível convencer qualquer um de qualquer coisa, basta você saber usar as palavras. O sofista defendido. E o Abraham Lincoln era um mestre nessa habilidade de convencer os outros. Então, para ele, nenhum ser humano é bom o suficiente para governar outro ser humano sem o seu consentimento. Então, é necessário um consentimento para que o governo seja legítimo. Se o povo não consente com seus governantes, esse governo não pode ser considerado legítimo, né? Verdadeiro, de acordo com a justiça e o bem. Então, em 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos, a Revolução Norte-Americana e a confecção da Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América criou uma nova república, uma república diferente, uma república moderna. Não uma monarquia como, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma Constituição, que é a Bill of Rights, depois da Revolução Gloriosa, mas preservava a monarquia. Já os Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, vai instituir a república, um governo do povo, para o povo e pelo povo. Né? Agora não é mais uma dinastia, uma família real quem governa. Agora é o povo que elege os seus representantes políticos e através deles governa a sua nação. Depois, em 1789, nós temos a Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que diz que os homens nasceram e se mantêm livres e iguais em direitos. Então, todo mundo nasce livre, todo mundo nasce igual, e assim deve permanecer. Ninguém deve ser escravizado e ninguém deve ser tratado de forma diferenciada perante a lei. Né? Em 1860, já no século XIX, a eleição do Abraham Lincoln tornou ele 16º presidente dos Estados Unidos da América. Isso provocou a secessão, ou seja, a separação dos Estados do Sul, porque o Abraham Lincoln queria expandir as ideias abolicionistas. Né? Então, eles defendiam aí o seu direito de manter a escravidão, eles queriam essa autonomia, o federalismo norte-americano defendia isso. Os estados podiam ter autonomia de fazer sua própria lei. Então, se os estados do sul queriam manter a escravidão, eles deveriam ter o direito de fazer isso.
O Abraham Lincoln vai ser contra esse direito. A escravidão não é algo que se pode negociar. Outros aspectos podem, de acordo com os costumes de punição de cada estado. Por exemplo, a pena de morte ou não, drogas, aborto, armas. Então isso aí vai depender da tradição. Isso não tem na Constituição norte-americana. Cada estado pode fazer sua própria legislação, mas a escravidão não. A escravidão deve ser comum. Todos os estados devem aboli-la, porque isso é desumano para com os negros, para com a raça negra. Apesar de que, depois do fim da escravidão, os negros dos Estados Unidos vão continuar sem ter direitos civis. Só vão conquistar os direitos civis na década de 60. Por exemplo, existia uma segregação racial, um apartheid nos Estados Unidos. Existia lá escolas para brancos e para negros separados. Não se misturavam. Tinha lugares, assentos dos ônibus para brancos e para negros separados. Tinha banheiro público para branco e para negro. Tinha bebedouro para branco e para negro. Tudo era separado. E os negros não tinham os mesmos direitos civis e políticos. Né? Tanto que aí surge o Martin Luther King, nesse contexto, dizendo que o sonho dele é have a dream. Eu tenho um sonho de que brancos e negros possam se sentar na mesma mesa em pé de igualdade. Porque mesmo depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, brancos e negros viviam de forma diferenciada. Inclusive, existiam bairros só para negros. Até uma série, não sei se vocês assistiram, Todo Mundo Odeia o Chris, famosa, né, que mostra alguns bairros negros, né, dos Estados Unidos, Brooklyn, né? Então, essa segregação racial permaneceu mesmo depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos. E os bairros negros sempre eram bairros mais precários, onde o Estado, o governo não dava aquela assessoria mínima, básica, garantindo, né, condições mínimas de sobrevivência, de subsistência nesses bairros. Em 1865, nós temos a Lei Áurea deles lá, né? Com a rendição do general confederado Robert E. Lee, né? Acabou a Guerra Civil, a Guerra de Secessão norte-americana, a vitória da União, os Estados do Norte venceram, e aí houve o fim da escravidão em 1865. O Brasil vai abolir 23 anos depois a escravidão aqui com a Lei Áurea, a assinatura da Lei Áurea, com a princesa Isabel. 23 anos depois, um pouco mais no Brasil. Em 1964, a Lei dos Direitos Civis do Zé proíbe a discriminação de trabalho com base na raça, cor, religião ou nacionalidade. Então, só na década de 60 que vai surgir leis que vão ampliar os direitos dos negros e vão dar direito para eles, direitos civis. Como eu disse, os Estados Unidos foi ainda um país extremamente racista. Tanto que a forma como a polícia lida lá com brancos e negros é completamente diferente. Os negros são tratados com muito maior violência, mas não só lá, né? No Brasil também é assim. Cada 4 pessoas assassinadas pela polícia, aqui 3 são negros, né? Um negro ali correndo, não parado, ele é considerado suspeito pela polícia, correndo é um ladrão. Se estiver com guarda-chuva, é uma metralhadora, um fuzil. Então, tem esses B.O.s aí, né? Uma parte do nosso país acredita que a escravidão está certa e que deve ser ampliada, enquanto a outra acredita que ela é errada e não deve ser ampliada. E com o tempo ele vai cada vez mais aderindo, né? Isso é uma fala do Abraham Lincoln, onde ele fala que o país estava dividido por conta da questão da escravidão. Os Estados do Sul, por ser uma economia muito mais rural, dependia bastante da mão de obra escrava, enquanto os Estados do Norte viviam mais da indústria e do comércio. E ali o trabalho assalariado era o trabalho predominante. Então, para a economia do Sul seria tenso abolir a escravidão, e por isso que eles lutaram até o fim, né, até a rendição, pela manutenção da escravidão. E o Abraham Lincoln foi um grande líder desse contexto aí, um grande pensador também. Pelo menos um pensador que encarnou as ideias que vinham desde o iluminismo do século XVIII na Europa, né? Compreenderam aí? O Abraham Lincoln? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí, galera. Amém.
possa ler números